Tem chão aí, parece que a eleição está logo ali, e tá, né? Mas eu acho que tem chão nessas discussões e como é que vai ser o andamento dessas investigações, né? A começar, inclusive, sobre o posicionamento do governo, né? O presidente Lula, os discursos dele em relação ao combate à corrupção, quando ele diz, né, que as nossas operações chegaram aos magnatas do crime. Nesse ponto, Josias, é possível o governo entregar mais ao esclarecimento desse caso do Banco Master ou não? O governo não tem nada a ver com isso, tem que deixar a Polícia Federal trabalhar. Como é que você vê o posicionamento do governo em relação a isso? O governo está numa posição tão delicada quanto todas as outras forças políticas que têm contas a ajustar nesse caso do Master, né? O Lula ele já se pronunciou sobre os eventos relacionados ao Master que têm conexão com ele, mas falou sobre o fato de ter recebido o Daniel Worcaro num encontro fora de agenda, no gabinete presidencial. O banqueiro do Master foi levado pelo Guido Mantega, ex-ministro do PT. Não devia ter recebido, né, Fabiola? Ele diz, não, recebi, mas diz para ele que tudo seria feito dentro da lei, ninguém ia ser perseguido, nem protegido. É uma conversa que hoje soa adequada, mas, em verdade, a pergunta é por que recebeu o Daniel Worcaro? Dessa maneira, ali no escurinho, sem agenda prevista, levado pelas mãos de um petista que o Lula já tentou acomodar no Conselho de Administração de empresas estatais e também privadas. Não faz sentido que o presidente tivesse recebido o Daniel Worcaro. Tem ali também um fio desencapado no contrato que foi celebrado pelo então ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, com o Master. Aí o Lewandowski disse, depois que eu entrei no Ministério da Justiça, eu deixei de atuar como advogado, conselheiro do Master, mas o escritório da família do ministro continuou lá, receberam mais de 6 milhões de reais. Aí o Lula diz, não, ele se desvinculou, mais ou menos, né? Porque o escritório da família continuou lá. Então está tudo muito no ar, Fabiola. E aí chama a atenção o protagonismo que assume nesse contexto o ministro André Mendonça, do Supremo. Ele já disse, Fabiola, numa provocação ao Alexandre de Moraes, o André Mendonça disse que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Agora, ele hoje inspira medo, porque, como dissemos, estamos analisando aqui desde o início do programa, ele acumulou 2 inquéritos rumorosos, né? O inquérito sobre o INSS e o inquérito sobre o Master, e está numa posição comparável à do Alexandre de Moraes, mal comparando, ele está numa posição análoga à que o Alexandre de Moraes ocupava na sucessão presidencial passada, né? E aí é curioso que personagens como o Davi Alcolumbre, todo poderoso do Senado Federal, está tremendo nas bases, porque ele estava lá controlando os dados fiscais, os dados, sobretudo os dados sobre os equipamentos eletrônicos, né? A quebra do sigilo dos equipamentos do Daniel Worcaro, estava tudo lá sob o controle dele, e o Mendonça mandou devolver para a CPI do INSS, né? E quem se lembra do suplício a que o Davi Alcolumbre submeteu o André Mendonça, percebe o risco que os personagens estão correndo, né? Quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça para o Supremo, o Davi Alcolumbre deu um chá de cadeira ali no Mendonça de vários meses, né? Demorou a levar o assunto à Comissão de Constituição e Justiça, porque ele queria outro ministro no Supremo, ele queria o engavetador-geral da República, lá, o ex-procurador-geral da República, que não procurava coisa nenhuma, né? Então, hoje, quem estava se sentindo muito seguro, muito poderoso, já não se sente tão poderoso assim, Fabíola, porque é um novo personagem, e um personagem até certo ponto imprevisível, no controle de dois escândalos que têm potencial para interferir nos rumos da sucessão. Dependendo do que for descoberto e da forma como isso for sendo divulgado a conta-gotas durante a campanha eleitoral, os diferentes
envolvimentos, as diferentes responsabilidades, as cumplicidades, os contatos que o Daniel Vorcaro construiu com o mundo da política, isso tudo pode ter interferência na eleição presidencial, né? Então, estamos diante do imponderável, Fabiola, e houve um deslocamento de poder. Hoje, o poder que estava concentrado no gabinete do Alexandre de Moraes migra rapidamente para a sala do André Mendonça.